familiares também. Quero convidá-los para o texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quero fazer menção do capítulo de número 21 do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Gostaria de convidá-los para fazermos a leitura do texto bíblico dos versículos de número 7 ao versículo de número 9. Nós estamos numa semana em que o mundo inteiro, ou pelo menos os países que têm essa tradição cristã, estão celebrando pela manifestação do Filho de Deus ao mundo, pelo privilégio que nós recebemos, que foi a pessoa divina de Jesus, um presente de Deus para nós. Sabemos que, apesar de se comemorar o Natal, o nascimento de Cristo, nesta época do ano, é uma tradição no mundo todo, nós entendemos que Jesus ele não nasceu nesta época específica do ano. Nós compreendemos, com base na narrativa bíblica, o texto quando, em Lucas capítulo 2, por exemplo, quando narra aquele episódio em que os anjos aparecem para os pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos, ali, durante a noite, o texto bíblico deixa claro que o anjo disse: na cidade de Davi vos nasceu hoje aquele que é Cristo, o Senhor. Sendo assim, não é possível que Jesus tivesse nascido agora, no mês de dezembro, em virtude desta época do ano, Israel ser muito frio, em algumas localidades do país, inclusive neva, e, portanto, não seria possível estar com os rebanhos soltos no pasto, por conta das baixas temperaturas, o que nos leva a entender que não foi nesse período, de fato, que Jesus nasceu. E para nós, evangélicos, nós assembleianos, o dia em si não importa, porque para nós a manifestação de Jesus ao mundo tem um peso muito grande. Ela norteia a nossa vida, não só no dia 25 de dezembro, mas ela norteia a nossa vida nos 365 dias do ano. Nós, de um modo de por inteiro, consagramos a nossa vida ao Senhor, e durante todo o ano nós mantemos a nossa fé na pessoa divina de Jesus, nós consagramos o nosso melhor para Ele. Portanto, não tem tanta importância o dia específico que Jesus ele veio ao mundo, mas sim o fato de aproveitarmos esta oportunidade que nós temos para poder estarmos anunciando a pessoa divina de Jesus. Se a gente já prega o Evangelho o ano todo, anunciando que Jesus veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e prepara o homem para a eternidade, proporciona esse privilégio de uma vida no céu. Se já fazemos isso como um ato contínuo o ano todo, por que não em um dia em que a sociedade celebra a pessoa de Jesus, a gente perder essa chance, Por que não aproveitar essa chance de, mais uma vez, anunciar a pessoa de Jesus? E é isso que nós queremos fazer agora, e eu lhe convido para meditar comigo nesse texto
no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, e os versículos de número 7 ao versículo de número 9. Glória a Deus. Vejam bem, o texto está escrito: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente entendia e estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante, como as que o seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, glória a Deus. Meus queridos, nós encontramos nesse texto bíblico a citação de um momento importante do ministério de Jesus, quando ele, já próximo, já no fim do seu ministério, próximo de ser entregue aos pecadores para concretizar a obra da salvação, ele adentra na cidade de Jerusalém, e diz o texto bíblico que, tal qual os reis o faziam, os reis de Israel, que tinham esse hábito de andarem no lombo de um jumento. Claro que eles também utilizavam o cavalo, mas o jumento também era utilizado, quando domesticado, claro, pela facilidade da montaria, por ser um animal dócil. E é interessante que aquela multidão, ao ver Jesus chegar, eles se alegraram de uma maneira tremenda. A multidão começou então a verdadeiramente celebrar, como sendo um rei que chegava de uma batalha com seus exércitos vitorioso, e ele fazia aquele cortejo ao entrar na cidade, e as multidões, elas ladeavam, formando o corredor humano, para que aquele rei e o seu exército vitorioso desfilasse ali e fosse ovacionado pelo seu povo. Foi algo semelhante que fizeram com Jesus, que aconteceu com ele em Jerusalém, quando o povo celebrou a sua chegada até a cidade, naquela semana de Páscoa. E eu quero afirmar para a igreja do Senhor algo importante. Eu quero promover uma reflexão na manhã deste dia sobre o que de fato é o Natal. Eu quero, a princípio, afirmar que o nosso Natal não se limita a uma data de uma festa ou outra qualquer, não. O nosso Natal não se resume a um dia específico do ano. Eu já disse isso e estou repetindo. O nosso Natal, ele é o próprio Cristo. Jesus é o nosso Natal. Nós estamos celebrando aqui não um dia 25 ou qualquer outro, não, Senhor. Nós estamos aqui celebrando o Cristo vivo, aquele que, para a glória de Deus Pai, cumprindo as profecias, encarnou, assumiu forma humana, veio a este mundo com um propósito estabelecido, com um propósito específico de resgatar o homem que se achava caído, que se achava vencido, dominado
escravo dos seus pecados. O pecado, ele exerce um poder de influência, de domínio enorme sobre o homem, de modo que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, e os versículos 16 e 17, Paulo diz que aquele a quem nós obedecemos, nós nos tornamos escravos dele, quer seja de Deus para a justiça, ou do pecado para a morte. Assim sendo, o homem ele se torna escravo daquele a quem ele obedece. Repito, de Deus para a justiça ou do pecado para a morte. O pecado ele escraviza o ser humano, ele domina inclusive as emoções humanas, de modo que as próprias emoções ficam deformadas pelo pecado, e daí vem as invejas, os sentimentos facciosos, as disputas de poder, o egoísmo, a vaidade, a ambição e tantas outras coisas que entristecem ao Senhor e que fazem parte do homem caído, do homem que ainda não foi regenerado, que não nasceu de novo, que não experimentou a transformação gloriosa que a graça de Deus proporciona em nossas vidas pela pessoa bendita do Espírito Santo. Então veja bem, nós vemos aqui nesta passagem o cumprimento daquilo que está profetizado no livro de Zacarias, pelo profeta Zacarias, no capítulo de número 9, e o versículo de número 9, nós encontramos uma poderosa revelação de Deus, que mostra de fato o que aconteceria com o Messias, quando ele estivesse ali, montado em um jumentinho, sendo aclamado, sendo recebido pelo seu povo. Aquela profecia de Zacarias, capítulo 9, e o versículo 9, teve seu fiel cumprimento em Jesus, naquele dia, quando ele adentrou na cidade de Jerusalém para a festa da Páscoa, e de fato ele foi recebido pela grande multidão que se formou naquele lugar. Glória a Deus. E eu gostaria ainda, nesta reflexão, de lhe convidar a pensar sobre isto. Será que Jesus ele veio a este mundo para fazer o quê? Com qual propósito? Com qual objetivo? Será que ele viria a este mundo só por estar entediado lá no céu? Por não ter o que fazer lá depois de bilhões, trilhões, quadrilhões de anos de existência, e não tendo mais o que fazer, decidiu, para quebrar sua rotina, inovar, vindo para a terra? Será que ele veio a este mundo com o propósito de ser apenas mais um político, um governante, e foi frustrado nas suas ações, sendo executado antes de exercer esse plano? Será que ele veio a este mundo para ser mais um líder religioso, mais um profeta, mais um dos muitos homens de Deus que passaram por este mundo? A resposta para isso, seguramente, biblicamente, é não. A resposta para essas questões, com certeza, é não. Nós entendemos que devido ao efeito do pecado na raça humana, e a situação caótica que toda a humanidade ficou depois que o pecado passou a todos nós, Deus ele necessitava de uma estratégia, de um plano que ele próprio elaborou para que o problema do pecado fosse resolvido,
para que o problema do pecado fosse de fato solucionado. Haja vista que nenhum homem foi capaz de enfrentar e vencer um inimigo tão poderoso como este. Então Deus, Ele nos proporcionou com um presente extraordinário, a maior e melhor manifestação que Ele deu de si mesmo. Não foi através dos profetas e patriarcas, mas foi através do seu próprio Filho, que sendo Ele Deus, não se envaideceu, não se orgulhou do fato de ser igual a Deus, mas antes humilhou a si mesmo, reduzindo a si mesmo, saindo do seu estado puramente espiritual, ao qual desde a eternidade ele já possuía, para assumir um estado agora físico, humano, encarnando no ventre de uma mulher santa, de uma mulher virgem, de uma mulher piedosa, temente a Deus, que se destacou entre as demais, chamada Maria. E ele então se personifica, ele torna-se homem, e vem para esta terra com um propósito específico. E aqui nós celebramos o verdadeiro Natal, que é Cristo. Nós estamos adorando a pessoa divina dele, por tudo que ele é, pelo que ele representa, e pelo que ele pode e quer fazer para com todos os homens, para toda a humanidade. Ele veio para esta terra como uma luz que brilha em meio às trevas da desesperança. Ele foi um farol de justiça em meio a uma sociedade corrompida e contaminada pelo pecado. Ele trouxe sabedoria para aqueles que se encontravam perdidos no seu próprio conhecimento, na sua própria capacidade humana. Ele trouxe paz para aqueles cujos corações se encontravam aflitos, se encontravam em profunda agonia. Ele de fato trouxe um norte, ele deu sentido à existência daqueles que viviam desesperançados, daqueles que não tinham perspectiva de futuro, para aqueles que não entendiam o propósito da sua vida. Ele veio para tornar-se a esperança. Ele veio para ser justamente o propósito maior pelo qual nós devemos viver. Para aqueles que se encontravam tristes, infelizes, para aqueles que se encontravam desgostosos, decepcionados. Ele veio para ser a verdadeira alegria. Ele veio para ser completude. Ele veio para tornar estas pessoas plenas, para nos preencher, para produzir em nós emoções tão profundas e complexas que o homem sem Deus, o homem natural, não conseguem compreender. Por isso que ele disse: eu vos deixo a paz. Eu dou a vocês a minha paz. Esta paz, meu amigo, que Jesus proporciona e que ele veio proporcionar a nós, não é a paz conquistada através da força militar. A paz caracterizada pela ausência da guerra, do conflito armado entre nações.
A paz que ele veio proporcionar não é a paz social, no que diz respeito a uma sociedade bem regulada, com leis eficientes, com um sistema judiciário eficiente, ou mesmo com um sistema policial eficiente, e que garante tranquilidade na convivência dos habitantes daquela região. Não foi essa paz que ele veio proporcionar. A paz que ele veio proporcionar é a paz que transcende, que vai além, que ultrapassa, que é maior que a compreensão, que a lógica, que o entendimento humano. É aquela paz que de fato parece loucura para o mundo. É a paz que faz com que a pessoa, mesmo enfrentando as circunstâncias mais adversas, mais difíceis, mais sofríveis que a vida possa trazer ou proporcionar, mas com a presença dEle, com a sua graça, com o seu poder, com a manifestação do seu Espírito em nós conseguimos enfrentar tais circunstâncias de cabeça erguida, adorando a Deus, dando glória a Ele, tendo certeza de que com Ele nós somos mais do que vencedores, nós temos esperança de vitória. É por isso que é tão glorioso servir a Ele, é tão maravilhoso estar na presença dEle. Nós estamos vivendo em uma época, a época natalina, em que infelizmente, inclusive com fins comerciais, este momento, ou não o momento em si, porque o momento não importa, como eu disse, não comemoramos o dia 25, mas a mensagem proclamada, mundo afora, neste momento, que é a vinda de Cristo ao mundo, tem sido distorcida, tem sido deixada de lado, quer seja com fins comerciais, em que neste período se exalta a troca de presentes, em que neste período se exalta bom alimento, viagens de lazer, compra de utensílios, né, seja ele o que for, para que a pessoa satisfaça a sua necessidade de consumo. Nós vemos que substituíram Jesus. Veja como Satanás é sujo, tendo em vista que nessa época a sociedade se volta para falar nele, e isso dá a nós, cristãos, o privilégio de aproveitar o gancho da oportunidade para pregar o Evangelho ainda mais. Então o que é que eles tentam fazer? Tirar o foco de Jesus para um bom velhinho de barba branca, um ser mitológico, que supostamente entra nas casas das pessoas e presenteia as crianças com o que elas querem. E eu quero dizer que o Natal não é nada disso. O verdadeiro Natal, à luz da Bíblia, não é o Chester, não é o peru, não é a ceia farta. O verdadeiro Natal não são roupas novas, não é uma confraternização com familiares e amigos. O verdadeiro Natal não é a troca de presentes com pessoas que nos são queridas, a quem amamos, por quem nutrimos respeito, admiração. O verdadeiro Natal é a compreensão de que Deus enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro Natal é a compreensão de que Jesus não quer ser apenas o Salvador do mundo, mas Ele veio também para ser o Senhor, para ser
na linguagem grega do Novo Testamento, o nosso Kyrios, o nosso proprietário, o nosso dono. De tal maneira que nós devemos consagrar a nossa vida inteiramente para a sua glória e o seu louvor. Então eu quero convidar você que me ouve, seja de qualquer lugar do Brasil ou fora dele, para que você coloque a sua vida nas mãos de Jesus, para que você entregue sua vida a Cristo, para que você adore não o menino Jesus, porque fazem 2000 anos que aquele menino cresceu, tornou-se homem, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai nas mansões celestiais. Nós não estamos aqui venerando o menino lá, o bom Jesus de Alapa, não senhor, nós estamos aqui adorando o Cristo vivo e ressuscitado. Nós estamos adorando aquele que tem poder para transformar a tua vida, para mudar a tua história, para impactar o teu casamento, para abençoar os teus filhos, para tornar próspera a tua vida financeira, para dar sentido à tua existência. Nós estamos aqui para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor e que o mundo inteiro precisa reconhecê-lo para poder ter o privilégio de entrar no céu pelas portas. Glória a Deus. Nós vemos que diversas profecias se cumpriram em Cristo, dando prova de que Ele de fato era o Messias. São pelo menos 300 profecias que dele se cumpriram. Nós citamos a profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, que retrata o momento quando ele entrou ali montado numa jumenta. Glória a Deus. Nós podemos ver ainda em Isaías, capítulo 53, versículo 7, quando o texto bíblico relata isso. Isaías profetizou cerca de 750 anos antes de Jesus vir ao mundo. Zacarias profetizou cerca de 500 anos, Isaías cerca de 750 anos antes de Jesus nascer. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo para profetizar, dizendo em Isaías 53, 7, de que Jesus ele não se defenderia dos seus acusadores. Quando acusado, ele ficaria tal qual a ovelha muda, que é levada para o abatedouro. Isso se cumpriu nele fielmente, quando ele comparecendo diante daquele tribunal injusto, com acusações fraudulentas, e ele tendo o direito legal de defender-se perante os seus acusadores, ele não o fez. Ele silenciou, ele calou-se diante daqueles que o acusavam. E nós vemos quando Isaías profetizou isso 750 anos antes de Cristo vir ao mundo, e se cumpriu com fidelidade nele. Ainda no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, o versículo de número 12, o texto bíblico diz que ele seria colocado entre transgressores, o que se cumpriu fielmente no ato da crucificação, quando ele foi elevado naquele madeiro, e tendo ao seu lado 2 transgressores da lei, 2 criminosos sentenciados à morte por conta do crime de roubo. Nós vemos ainda no Salmo de número 22, e o versículo 17 e 18, Davi 1000 anos antes de Jesus nascer, 1000 anos, 10 séculos antes de Jesus nascer, Davi já profetizou no Salmo 22, versículo 17 e 18, que ele teria suas vestes repartidas, que seriam lançados sortes sobre as suas vestes, o que se cumpriu fielmente,
quando ele estava ali pregado no madeiro, e os soldados, vendo aquela veste de linho fino, tão cara, que ele estava vestido antes de ser despido para ser torturado e crucificado, eles não tiveram coragem de rasgar uma veste tão cara. E os soldados romanos, entre si, fizeram ali um sorteio para saber qual deles seria premiado em ficar com aquela vestimenta tão cara que Jesus estava trajado, estava vestido. Ainda no Salmo 22, no transbordar da graça de Deus, Davi, mais uma vez, profetiza, nos versículos 15 e 16, falando acerca do que aconteceu com ele na crucificação, quando ele teve seus pés e mãos perfurados. Os pés e mãos de Jesus foram perfurados ali no Calvário, e isso aconteceu fielmente no versículo de número 16 do capítulo 22. Nós vemos ainda Davi falando novamente, inspirado, repito, pela terceira vez, 1000 anos antes de Jesus nascer, no versículo 1, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus, quando estava lá no madeiro, crucificado, foram estas uma das suas últimas palavras, quando ele, sentindo ali, como homem que ele era, como homem, uma vez que ele estava em forma humana, carregando sobre si o peso dos pecados do mundo inteiro, ali estava o nosso verdadeiro Natal, Cristo crucificado, ensanguentado, sentindo a aflição de trazer sobre si os pecados de toda a raça humana, não só da geração que estava viva nos seus dias, mas dos bilhões de seres humanos que ainda nasceriam até o dia atual em que vivemos. E quando ele contemplou a separação que como homem ele estava enfrentando ali, tendo em vista que ele tornou-se maldição, ele assumiu-se, fez maldito por causa de nós, pois estava escrito na lei que maldito era todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e Jesus então, ele foi crucificado, foi pendurado naquela cruz, tornando-se maldição por nós, carregando sobre ele a maldição que estava reservada a nós, por causa dos nossos pecados. E naquele momento ele bradou dizendo: meu Deus, ou Deus meu, por que tu me desamparaste? Foram várias profecias que se cumpriram nele, com fidelidade tão grande que chegam a assombrar, e que também mostram a fidelidade da Bíblia Sagrada como sendo um livro de Deus, como o livro que traz uma mensagem digna de total confiança e aceitação. Nenhuma outra religião do mundo possui um livro que tenha tantas profecias, centenas, milhares de profecias que se cumpriram com tamanha exatidão e com fidelidade, tal qual a Bíblia Sagrada. E por isso que a Bíblia Sagrada é, de fato, a palavra viva, a palavra revelada de Deus para nós. A Bíblia Sagrada se constitui no manual que nos apresenta o Deus vivo e que nos oferece o conhecimento que nos proporciona a salvação. Então veja que coisa linda aconteceu ali. Ainda nós podemos ver no Salmo 22, o versículo de número 7, Davi profetizando, dizendo: todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e balançam
a cabeça, dizendo: não confio em Deus, que Deus agora o livre. E isso se cumpriu fielmente nele, quando ele estava lá pregado no Calvário. E diz o texto bíblico que as multidões zombavam dele, cuspiam e diziam: Deus não é seu pai, que ele o livre agora, desce da cruz, peça a Deus que o tire da cruz, se tu és o Messias. O nosso Natal é Cristo. O nosso Natal é a pessoa bendita de Jesus. Ele é o verdadeiro Natal. E eu quero nesta reflexão convidar você, porque eu sei que pessoas de diversos lugares do nosso país, ou mesmo fora dele, estão nos ouvindo. Se você ainda não fez uma decisão por Cristo, se você ainda não colocou tua vida nas mãos de Jesus para recebê-lo como teu Salvador pessoal, como o teu Senhor, eu já lhe convido para que você tome uma decisão por Jesus. Daqui a pouquinho, no término desta mensagem, eu quero ter o privilégio de orar pela sua vida. E se você deseja aceitar a Cristo como teu Salvador pessoal, você pode colocar aí no chat, escrever dizendo: eu aceito. E nós vamos orar por você. Se porventura tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, que já experimentou a alegria do Espírito Santo, a paz verdadeira, e que por alguma circunstância veio a entristecer-se e afastar-se da fé, eu lhe convido, volte para Cristo neste momento.